Eu vou passar a palavra ao Coronel Blanco por 15 minutos. Vossa Excelência pode se posicionar. Obrigado, senador Omar Aziz. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor senador Omar Aziz, presidente desta comissão parlamentar de inquérito, na pessoa do qual cumprimento os demais senadores e senadoras aqui presentes e todo o corpo de servidores desta casa. Num primeiro momento, gostaria de agradecer pela oportunidade a mim conferida de esclarecer atos e fatos a mim imputados, com a finalidade de contribuir com os trabalhos desta comissão, assim como elucidar eventuais narrativas, versões e inverdades aqui postas por outros depoentes e publicadas em alguns meios de comunicação. Em seguida, gostaria de me solidarizar com todas as famílias que perderam seus estimados entes, vivenciaram seus dramas e aflições. Sei perfeitamente do que se trata, pois, assim como tantos, também perdi pessoas próximas. Ainda sob o traiçoeiro vírus, em agosto de 2020, vi, aqui de Brasília, minha esposa com um casal de filhos pequenos, um então com 7 anos e a pequena com 3, contrair o vírus na cidade do Rio de Janeiro. E eu, para um desespero ainda maior, sem poder correr em socorro de minha família, pois me encontrava internado no Hospital de Forças Armadas, onde permaneci durante 12 dias, com comprometimento pulmonar e necessitando de suporte de oxigênio. Ficar longe de minha família, a fim de assumir e prosseguir na missão do Ministério da Saúde, me cobrou um preço. Após os cumprimentos iniciais e breve introdução, passo a me apresentar e tratar de um histórico resumido e demais detalhes a meu respeito. Meu nome é Marcelo Blanco da Costa e sou militar do Exército Brasileiro. Ingressei nas Forças Armadas em 1987, permanecendo por mais de 31 anos na ativa e passando para a reserva em janeiro de 2018, já no posto de coronel. Ao longo da minha carreira militar, tive uma trajetória ilibada, sem responder a processos de qualquer natureza, quer seja disciplinar, penal ou de qualquer órgão de controle. Fruto dessa carreira exitosa e após rigoroso processo seletivo, fui nomeado em 2015 comandante de uma unidade do Exército Brasileiro, missão considerada mais nobre para um oficial, e que desempenhei no biênio 2016 e 2017. Após pouco mais de 2 anos na reserva do Exército, no final de abril de 2020, fui convidado para compor a equipe do general Pazuello no Ministério da Saúde, cuja nomeação foi encarada como missão e esforço de guerra, diante da pandemia que se alastrava. Ficou bem claro que não teríamos horário de fim de expediente, sábado, domingo ou feriado, tudo em nome da busca da solução à pandemia mundial, algo cuja resposta era desconhecido de todos naquele momento. Tal convite se deu, dentre outros fatores, pelo fato de eu ter adquirido experiência durante a carreira nas áreas orçamentária, financeira e logística, além de ter realizado curso de especialização e extensão na Fundação Getúlio Vargas e Escola de Administração Fazendária, entre outros. Dentre as condições para assumir o cargo, manifestei meu interesse em não ocupar funções nas quais executassem orçamentos ou ordenassem despesas. Assim sendo, fui nomeado ao cargo de assessor do Departamento Logístico em 6 de maio de 2020, cujas funções eram de natureza consultiva. Aproximadamente 8 meses depois, fui exonerado em 19 de janeiro de 2021, juntamente com outros 3 militares, Coronel Martinelli, Major Ramon e Coronel Guilherme. Destaco que, quando convidado, a proposta realizada pelo ministro era de permanência por 90 dias, e somente após 8 meses fui substituído pelo general Ridalto, atual diretor do Departamento Logístico. Lembrando que o cargo é de livre nomeação e exoneração, não exigindo motivo determinado e específico para tal. Durante esses 8 meses, dentre tantas demandas inerentes à rotina do Ministério, entre os diversos encargos e atribuições,
era o de atender a diversas agendas de reunião, com inúmeros representantes de várias empresas, dos mais diferentes segmentos da área de saúde, momento em que vários obtinham meus dados para contato, incluindo meu número de telefone móvel particular. Um desses representantes, recebidos quando estava no MS, de nome Odilon, por ter meu contato, por meio de ligação telefônica, me contactou no início de fevereiro de 2021, a fim de informar que havia uma empresa norte-americana com a disponibilidade de 400 milhões de doses de AstraZeneca para entrega imediata, ao preço bastante baixo, e cujo representante era o senhor Dominguete. Naquele momento, o senhor Dominguete se apresentava como representante de uma empresa multinacional denominada Latin Air Support, que supostamente seria representante da AstraZeneca, vacina já conhecida, com sede na Flórida, Estados Unidos, país que tem reputação de seriedade nos negócios, situação muito diferente do que veio a se descortinar após sua aparição em 29 de junho de 2021, na qual se constatou a sua situação de cabo da ativa da Polícia Militar de Minas Gerais, que não representava nenhuma empresa, que havia tentado oferecer as mesmas vacinas em diversos municípios, estados e países estrangeiros, em troca de cartas de intenção, LOI, Letter of Intent, e muito menos tinha o que dizia ter. Da mesma forma, o senhor Cristiano era, conforme palavras de Dominguete, o CEO da multinacional supracitada, que ainda se apresentava como consultor da McKinsey, a maior empresa de consultoria do mundo, segundo ele, o que lhe conferia a confiança dos executivos norte-americanos. Sobre as conversas com Dominguete, essas se iniciaram no início de fevereiro, quando fui informado por ele de que as tratativas sobre as supostas vacinas já haviam sido iniciadas por meio da Senar, em contato com a SVS e Secretaria Executiva do Ministério, mas que gostaria de enviar tais propostas ao Departamento Logístico, para que diversos departamentos do Ministério tivessem ciência da irrecusável proposta, bem como se desse a celeridade que o caso requeria. Em relação à manifestação de interesse pelo senhor Dominguete relatada a mim, a proposta era de apresentar tal oferta de vacinas ao Departamento Logístico. Naquele momento, após ele confirmar as quantidades, dizer que a entrega seria CIF e que se daria de maneira imediata, simplesmente fiz uma breve explanação de como se dava o rito processual formal no Ministério, visto que ele não tinha nenhum raso conhecimento de como proceder perante aquele órgão, e nem sobre a ritualística da contratação pública. Em seguida, as informações prestadas pelo Dominguete, lhe informo os e-mails institucionais do Departamento Logístico e do diretor, e oriento que toda a documentação probatória deveria ser enviada por intermédio daqueles endereços eletrônicos institucionais, a fim de que, caso o Ministério achasse oportuno, poderia instaurar um processo administrativo no SEI, com o respectivo NUP, que é aquele número de processo. Em seguida, informa ao ex-diretor Roberto Dias, também por ligação, da existência de uma possível oferta de 400 milhões de doses de vacina. E encaminha o contato do senhor Cristiano, auto-intitulado CEO da empresa Latin Air Support, que seria substituída pela Davat, somente a partir de 26 de fevereiro de 2021. Cabe salientar que eu nunca ajudei a elaboração de documentos apresentados pelas empresas, também não intermediei envio de tal documento junto ao Ministério da Saúde, simplesmente orientando-os a utilizar os meios oficiais, conforme pode ser constatado em conversa do dia 10 de fevereiro de 2021 com o senhor Dominguete. Da mesma forma, nunca acompanhei representantes de qualquer empresa em visitas ao Ministério da Saúde ou qualquer órgão público. O meu intuito em relação ao senhor Dominguete se restringia ao desenvolvimento de um possível mercado de vacinas para o segmento privado, assunto que estava em discussão na sociedade civil por meio de interesse de grandes grupos econômicos brasileiros e das propostas de regulamentação no Congresso Nacional após a sanção da Lei 14.125, de 10 de janeiro de 2021, mais especificamente no seu artigo 2º, que permitia a aquisição por pessoas jurídicas de direito privado. Tais alegações podem ser comprovadas pela série de mensagens trocadas com o senhor Dominguete, conforme serão projetadas nesse momento.
Sim. Conforme eu citei aqui, presidente, eu gostaria aqui de já começar a passar. Então, como eu falei aqui nas minhas palavras introdutórias, o Dominguete me procurou no início de fevereiro e, em seguida, nós conversamos a trocar algumas mensagens, onde, da minha parte, sempre que se iniciava algum tipo de interlocução da minha parte, eu sempre deixei muito claro, porque foi uma coisa que ele, ao apresentar as condições da suposta proposta dele, ele dizia que também seria destinada ao meio privado, tá? Somente necessitando de uma liberação do laboratório AstraZeneca. Eram as palavras que ele utilizava. Então, a partir das primeiras, ali está a primeira vez que eu troco alguma mensagem no aplicativo do WhatsApp com ele, onde eu já começo a conversar com ele sobre a rede privada. Próximo, por favor. A primeira mensagem de 9 de fevereiro? 9 de fevereiro. Aquela da rede privada é 9 de fevereiro? 9 de fevereiro, sim, senhor. Ainda 9 de fevereiro, eu continuo tratando sobre mercado privado e, em função da gente perceber no meio privado de alguns interessados, talvez até pelo mesmo assunto que se tratava no parlamento, de regulamentação, né, da pauta, eu perguntei a ele se ele, Cristiano, pois eu acreditava que o Cristiano era o CEO da empresa no país, assim dito pelo próprio Dominguete, se eles poderiam vir a Brasília numa reunião com interlocutores no meio privado. Está muito claro nessa mensagem. Um minutinho. O primeiro contato, coronel, que o senhor tem com o Dominguete é dia 9 de fevereiro. Não. É o primeiro? Não. Ele me busca, não sei precisar o dia, mas talvez uma semana antes, iníciozinho de fevereiro. Uma semana antes ele procura. Isso. Ele dá nome, dá o nome do Cristiano e dá o nome da empresa, é isso? Isso. E o senhor não pesquisou para saber quem era? Não pesquisei, okay. Não pesquisei. Pode passar o próximo, por gentileza? Ainda no dia 9, continuando falando sobre privado, pode seguir. Pode seguir, né? Tá. Isso daí é interessante, que prosseguindo na sequência dessas interlocuções com o Dominguete, ele me informa, tá, que iria participar, iria estar em Brasília, tá? Ele já havia, num primeiro contato, dito que vinha através da instituição Senar. Até o momento, ele não me recordo ele ter tratado do nome do reverendo Hamilton. Eu não fiz nenhuma ligação mental de que reverendo Hamilton e Senar fossem a mesma coisa. Como terá algumas perguntas que irão lhe fazer, antes de o senhor continuar, eu queria aqui fazer um alerta. Você lhe promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo, me dizer a verdade no que souber lhe for perguntado? Sim. Ok. A partir desse momento, você está sujeito ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Pode continuar, por favor. Tá. Enfim, então essa foi a primeira vez que eu soube que ele estaria na semana, que é a semana do jantar, tá? Esse ainda é o dia 19, pode passar. É a semana. Tá? A semana a gente entendeu ser interessante contextualizar a semana para entender o dia 25. Tá? Então, essa é a semana. Né? Eu continuo perguntando a ele sobre questão do privado. Pode passar. Aí é quando ele informa que haveria agenda na SVS no dia 22, tá? Aí ele posta nas mensagens dele o registro da reunião da SVS. Pode passar. Eu, em seguida, eu cobro dele mais uma vez, a gente conversar, pelo menos da minha parte, eu sempre pedi muito a ele documentos que sustentassem uma construção de um modelo de negócio no meio privado. Pode passar. Esses áudios também tratam de meio privado. Espera aí, vamos reproduzir.
Pedir para reproduzir o primeiro meu áudio 1, por favor. 15 segundos. Pessoal que tem um nível de interlocução. Dominguete, amanhã eu tenho uma reunião com o pessoal que tem um nível de interlocução, relacionamento muito bom, tá? Que pode encontrar determinados locais, né? Que gerem essa demanda no meio privado para a gente poder botar isso daí, cara. Entendeu? O que você puder me passar de detalhamento, porque amanhã eu tenho uma reunião à tarde para falar de outros assuntos, entendeu? E eu tocaria isso aí. Em seguida, ele me responde. Que dia é isso, coronel? Salvo engano meu, dia 23 de fevereiro. O senhor ainda era servidor do Ministério da Saúde? Não, senhor. Eu fui exonerado no dia 19 de janeiro. E o senhor estava tratando de vacina sem servidor do... Não. Isso daí é privado. Esse áudio... Eu não era servidor, isso era uma tratativa para o mercado privado. Não, ele era funcionário do Ministério da Saúde. Não. Pois é, mas ele tá tratando de vacina. Não. Inclusive dizer... Era vacina do setor privado. Essa data é importante, dia 23 de fevereiro? 22, perdão, de fevereiro. Dia 22 de fevereiro. É na semana do jantar do dia 25. No mesmo dia do jantar, aliás. Não. Esse áudio, né, eu conversei com ele ao longo da semana sobre mercado privado. Esse áudio é de que dia? 22 de fevereiro. Esse áudio é do dia do jantar? Sim. Não. O jantar, perdão, senador, é dia 25. 3 dias antes. Segundo áudio, por favor. E a resposta do Dominguete. Ela está esperando a gente dar um cenário positivo ou negativo referente a esse esporte para o público, para ela me liberar, entre aspas, o esporte comercial, mas nós já estamos trabalhando, uma vez que se o Ministério não ficar, o Mercosul vai ficar com toda a vacina, e nós não vamos ter mais a vacina para o Ministério. Mas eu estou negociando os valores das vacinas para o privado, tá? Na pronta entrega, mesmo sistema, 5 a 8 dias e com um processo bem mais rápido. Só que eu acho que os valores vão aumentar, mas eu vou te posicionar ainda hoje sobre isso. Eu devo ter uma reunião mais tarde. Eu só estou como se diz assim, vendo como vai ficar essas próximas horas, para mim começar a abrir uma outra negociação sobre o privado. Mas nós temos o domínio dela, tá?